Muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês que estão aqui conosco nesta tarde de quarta-feira, 14 de junho de 2023. Eu agradeço a Deus pela presença de cada um de vocês, eu agradeço a Deus pela vida de todos os nossos ouvintes. Estamos aqui firmes, estamos aqui na presença de Deus para mais uma vez estarmos falando algo da palavra do Senhor e também fazendo a oração da fé. Eu quero te convidar para daqui a pouquinho nós unirmos a nossa fé e fazermos um clamor ao Senhor. Eu acredito, eu tenho fé que Deus tem milagres para a sua vida nesta tarde. Deus tem bênção para a sua família, para a sua vida, para a sua família, para os seus, por aquela que você tem intercedido. Eu não sei a sua necessidade, eu não sei aquilo que você tem passado. Mas o Deus a qual nós servimos é um Deus que conhece todas as coisas. E o melhor, Ele tem poder para mudar qualquer situação. Hoje eu quero falar com os irmãos aqui no capítulo 9, com as irmãs, com os irmãos, no capítulo 9 de Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo evangelista Marcos, no capítulo 9, do versículo 14 em diante. Vai contar a história de um jovem lunático, de um jovem que era possuído por um espírito mau e esse jovem sofria. E é interessante que esse texto está também em Mateus 17, 14 e também em Lucas 9, 37, os evangelhos sinóticos. Então aqui, é escrito por Marcos, a Bíblia nos diz que um homem trouxe o seu filho, para que Jesus o curasse. Mas ali, Jesus estava, no momento que aquele homem trouxe, Jesus estava com alguns discípulos no Monte da Transfiguração. E ali eles chegaram, aqui esse homem chegou, trouxe o seu filho que um demônio possuía a vida dele, e agitava ele, jogava na água, jogava no fogo, sei que judiava desse menino, desse moço, desse jovem. Mas os discípulos de Jesus não puderam expulsar aquele demônio. E ali ele ficou aguardando Jesus chegar. E Jesus chega. E eles não puderam, olha aqui. E esse pai diz, e uma multidão, e um da multidão respondendo disse, mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos seus discípulos que eu expulsasse, e não puderam. Então ali havia um demônio na vida daquele moço, que o pai veio em busca de socorro. Trouxe ali até os discípulos, eles não puderam expulsar aquele demônio. Aí Jesus vai dizer, e ele respondendo disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lo, e quando ele viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se, espumando. Olha a situação desse jovem. Quando viu a Jesus, aquele espírito agitou aquele moço, fez com que ele caísse por terra e ficasse espumando e revolvendo, quer dizer, ele mexendo, estribuchando ali e espumando. E Jesus perguntou ao pai dele, quanto tempo há que ele sucede isso? E ele diz, desde a infância. Olha o sofrimento desse jovem. Desde a infância, aquele espírito maligno tomava aquele menino e tentava destruí-lo. E o pai disse, às vezes tem lançado ele no fogo. Aquele espírito tentando destruir aquele moço. Eu imagino que aquele moço tinha muitas cicatrizes de tanto sofrer com aquele demônio agindo na vida dele. E ele perguntou, e muitas vezes tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Aquele demônio tentava matar aquele jovem. Nesta tarde eu estava ali orando, mais cedo, e pedindo a Deus uma palavra. E o Senhor
nos trouxe na nossa mente, no nosso coração, que tem pessoas que têm sofrido. Né? Talvez os médicos não descobrem, talvez o psicólogo não descobre, e muitas das vezes, irmãos, a gente não pode generalizar, mas tem casos, tem situações que são demônios, que agem na vida da pessoa. E quando o demônio está agindo na vida da pessoa, ele quer o quê? Destruir a pessoa. Ele quer, esse demônio, sabe o que ele fazia na vida daquele moço? Uma hora jogava ele no fogo, olha, queimava aquele moço. Outra hora jogava aquele moço na água tentando afogar. Por isso que eu disse, aquele moço deveria ter muita cicatriz, porque o demônio tentava matar ele com frequência. E nós sabemos que o diabo ele veio roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio dar vida e vida com abundância. Então tem situações, irmãos, como eu disse, tem situações que é espírito maligno agindo na vida da pessoa. E muitas das vezes ele põe na mente, tira sua vida, não compensa viver. Tira sua vida para você, não tem mais jeito. Tira sua vida porque ninguém gosta de você. Seu pai não gosta, seu marido não gosta, sua esposa, e vice-versa. Ninguém te ama, ninguém gosta de você, todos te odeiam. Põe um fim nesse sofrimento. Irmãos, isso é voz do inimigo. Deus não vai falar isso no seu ouvido, no seu coração. Põe um fim nesse sofrimento. Não, Deus não vai falar isso para você. Deus vai te dizer, eu posso te ajudar você sair desse sofrimento. Por isso estamos aqui. O evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. O evangelho, irmãos, a palavra é poder de Deus para libertação, para salvação, para transformação. Aqui temos esperança quando vamos para as escrituras sagradas, temos esperança, temos o consolo do Espírito Santo, temos a ajuda de Deus garantida. Deus não nos desampara. Podemos passar pelo vale da sombra e da morte, mas Jesus está conosco, o Senhor está conosco. Jesus, ele é o quê? O verdadeiro pastor, e o verdadeiro pastor dá vida pelas suas ovelhas. Jesus deu a vida por você lá na cruz. Jesus deu a vida por mim lá na cruz. Ele sim é o verdadeiro pastor. Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Então, meus irmãos, esse homem foi vendo o filho, imagina vendo o filho uma hora sendo lançado no fogo, uma hora sendo lançado na água. Olha só aí, e não só isso, o pai dele disse, e muitas vezes, não foi só uma vez, muitas vezes, o tem lançado no fogo, na água para destruir. Aí ele fala uma palavra irônica, né, até para Jesus. Olha só, provavelmente ele não conhecia o poder de Deus, porque os discípulos não conseguiam expulsar esse espírito. Aí talvez ele já estava tão desesperado. Olha a palavra que ele fala para Jesus. Se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha só o que ele falou para Jesus. Se tu podes fazer alguma coisa, olha só, tenha compaixão de nós e nos ajude. E Jesus lhe diz, se tu podes crer. Jesus respondeu com uma outra afirmação. Ele fez uma pergunta para Jesus, se tu podes crer? Não, ele fez uma pergunta para Jesus, se tu podes fazer alguma coisa? Jesus respondeu, se tu podes crer, a fé, irmãos. Esse homem precisava de fé. Jesus falou, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando, com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. Faltava fé no coração daquele homem. Talvez ele não cria que Jesus poderia libertar aquele filho. Talvez ele chegou com incredulidade e os discípulos não puderam expulsar aquele demônio. Talvez ele não tinha fé, não acreditava. Talvez ele chegou com dúvida. Talvez ele chegou ali, será? Por isso que eu falo, irmãos, a fé é o combustível para a nossa vitória. Até para a libertação, até para a expulsão dos demônios, precisamos crer que o nome de Jesus é poderoso e suficiente para repreender as obras do diabo e expulsá-lo.
Tá vendo? Não é só precisamos de fé para ir para o céu. Lógico, sem fé, ninguém vai para o céu. Precisamos de fé para ser salvo, porque precisamos crer, né, no sacrifício de Cristo, que ele morreu, que ele ressuscitou ao terceiro dia e está à destra do Pai. Precisamos crer. Até, olha só, até na expulsão da cura do filho dele, daquele moço, daquele homem, até para a libertação daquele jovem, o homem precisou de fé. Precisamos de fé. Jesus diz, e disse-lhe Jesus, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando, com lágrimas, disse, eu creio, Senhor. Ajuda-me na minha incredulidade. Me ajuda, Senhor. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. E o menino ficou como morto, de tal maneira que muitos diziam que estavam mortos. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e o levantou. Que coisa tremenda, né? Há alguma coisa impossível para o nosso Senhor? Não há. Precisamos de fé. Precisamos de acreditar. Voltando no assunto desse menino, tem muitas pessoas, irmãos, que o inimigo escraviza no vício, escraviza em jogos, escraviza em pornografia, escraviza no crime, em tantas coisas. A pessoa é escrava do diabo. Só Jesus para libertar. Quando a gente vê que tem pessoas, né, que faz coisas terríveis, muitas vezes, irmão, não podemos generalizar, tirar a culpa do ser humano, de jeito nenhum. Mas muitas das vezes é demônios que levam a pessoas a fazer coisas terríveis. Lembra daquela passagem aqui da Bíblia do demônio gadareno? Da região ali dos Gadarenos, aquele homem endemoniado que morava ali nas regiões de Gadara? A Bíblia chama do endemoniado gadareno. Ele vivia no sepulcros. Vivia aonde? No cemitério. Andando pelos desertos, se cortando, se machucando. Eles não conseguiam amansar ele. Ele não conseguia viver no meio das outras pessoas. Vivia isolado. O demônio levava aquela pessoa naquela situação. Antissociável, né, numa situação terrível. Então, meus irmãos e minhas irmãs, mas tem solução. Talvez você tenha alguém na sua família que, né, você fala, não, da minha família realmente ele tem um espírito demoníaco na vida dele. Mas ainda bem que tem Jesus, irmãos, para derrotar, para desfazer as obras do diabo. Esse pai, ele pegou aquele filho e levou. Aonde estava a solução para o problema? De começo foi difícil, porque os discípulos não puderam repreender aquele demônio. Ele, de certo, ele ficou desesperado, né? Porque Jesus não estava presente. A ponto de falar para Jesus, né? A ponto dele falar para Jesus, se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e nos ajuda. Olha só. Aí Jesus respondeu, se você pode crer, tudo é possível ao que crer. Aí Jesus falou, se você crer, eu faço. Agora, se você não crer, eu não faço, não tem como eu fazer. Aí aquele homem, ele reconheceu e vendo e logo o pai do menino clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. Talvez você nesta tarde não está tendo fé suficiente para receber a tua bênção, o teu milagre. Peça para Deus, né, te ajudar na sua incredulidade. Peça para Deus te ajudar na sua falta de fé. Esse homem precisava de fé para que o seu filho fosse liberto. Mas ele clamou a Jesus, né? Ele clamou a Jesus com lágrimas e disse, Senhor, eu creio. Me ajuda na minha incredulidade. E ali Jesus, né, expulsou aquele demônio, que ora jogava aquele menino no fogo, ora jogava aquele moço na água, tentando destruir ele. Eu acredito que aquele moço tinha cicatriz para todo lado. É queimadura, é solado, é machucado. Porque quando o demônio pegava ele, agitava ele
convulsionava, espumava. Eu imagino que ele ficava tudo torto, tudo, né? Aquela coisa terrível. Mas ali a casinha de Satanás caiu, né? Porque ele estava Jesus. E ninguém pode impedir o agir de Deus. Ninguém pode impedir quando Deus quer fazer. E ali Jesus teve misericórdia daquele pai, daquele jovem, e libertou aquele moço. E ele voltou para casa são e curado daquele terrível mal que assolava a vida daquele moço desde criança, irmãos. Desde criança. Então, não podemos falar que tudo é demônios, mas também não podemos fazer vista grossas. Tem pessoas que têm convulsão, irmãos, que é demônios. Mas tem pessoas que não é. Algum problema ela tem. Mas tem pessoas que... Eu conheço uma adolescente que sempre dava convulsão na igreja. Adolescente, era menina ainda, 10, 11 anos na época. Já faz uns 2, 3 anos atrás. Ela vivia dando convulsão e tomava remédio para a cabeça. Tinha não sei o que na cabeça, tomava remédios. Aí um dia, ela recebeu a oração da fé e nunca mais deu convulsão, né? Então você vê que é espiritual. Não era só o médico, ela tomava remédio controlado. Não podemos generalizar, irmãos. Não estou dizendo aqui que, né, toda convulsão, não. Estou falando no caso dessa adolescente que estava na nossa igreja. Ela recebeu a oração da fé, foi liberta e nunca mais deu. Então o problema dela é espiritual. E ela tomava remédio para a cabeça. Mas ali era um mal que estava levando ela a ter convulsão. Não podemos, já estou aqui repetindo já 10 vezes que não podemos generalizar tudo não. Mas tem casos que é. Por isso que precisamos ter o discernimento de espírito, para discernir o que é e o que não é. Nem tudo é demônio, mas também não podemos falar que nada é demônios. Levar tudo para a naturalidade. Não podemos. Devemos ser o quê? Equilibrados. Ter o discernimento de espírito. Para saber quando Satanás está agindo aí na sua casa, no seu casamento, na sua família, na sua vida, e quando não é. Porque tem pessoa que demoniza tudo, né? Até um varal que põe embaixo, de noite ela bate a cabeça do varal e fala que é o diabo. Tentou enforcar, ela não é, pôs varal baixo. Às vezes tropeça na calçada e cai, o diabo derrubou, não é. Porque não prestou atenção, estava escuro, teve algum povo escorregou. Não é, nem sempre é. Mas tem situação que é. Tem situação que o inimigo, né, quer nos matar, quer nos destruir. Então precisamos ter um equilíbrio. Né? Não podemos espiritualizar tudo, mas também não podemos materializar tudo. Devemos ser o quê? Equilibrados. Né? Equilibrados. Porque senão vamos culpar tudo o inimigo. Nem sempre é. Ele é mau. Ele vem matar, roubar e destruir, mas nem tudo é ele. Tem coisas que é a nossa falta de cuidado, é nós que não precavemos, é nós que não... Entendeu? Muitas coisas são nós que falhamos. É verdade, às vezes, né, acontece algum acidente, né, mas às vezes acontece algum acidente, vai ver, não foi feita nenhuma inspeção, às vezes foi feito de qualquer jeito, às vezes o negócio estava quebrando e ninguém fez manutenção. Então tem muitas coisas, irmãos, que sim, é uma ação maligna, mas tem coisas que não é. Precisamos ter esse discernimento. O bom da história é que os discípulos não conseguiram expulsar aquele mal. Mas Jesus chegou e expulsou aquele mal e falou para os discípulos, vocês não puderam expulsar porque faltou fé. Faltou fé em vocês. Porque tudo é possível ao que crer. Vocês não tiveram fé suficiente. Aqui não tiveram fé os discípulos e nem o pai do menino estava tendo fé. Aí o inimigo aproveitou, né, da falta de fé tanto dos discípulos e tanto do pai do menino e esse espírito não saiu. Mas Jesus ali com a tua voz de autoridade, ele expulsou aquele mal e teve paz dentro daquela casa. Eu acredito que teve paz a partir daquele dia. Porque aonde Jesus chega, aonde Jesus
Opera, irmãos. A mudança é visível. É visível. Jesus é maravilhoso. Está aqui esse caderno de oração, onde você pode enviar os seus pedidos. E eu, com muito carinho, vou estar orando, intercedendo pela vida de vocês. Vocês que têm mandado os seus pedidos, a sua vida está coberta de oração. Estamos aqui orando, clamando a Deus. Mas isso não tira a responsabilidade de você orar. Você precisa orar. Você precisa ter comunhão com o seu Criador. Você precisa ter comunhão com o seu Salvador. Não terceirize aquilo que você pode fazer. Estamos aqui, oramos com maior prazer, com maior alegria, crendo no milagre. Mas você também precisa, na sua casa, aonde você estiver, orar também. Nós estamos aqui te ajudando em oração. Nós não estamos substituindo as suas orações, mas ao contrário, nós estamos complementando, te ajudando em oração. Então tenha ciência disso. As minhas orações não substituem as suas. Tenha o seu altar de oração. Tenha o seu momento de devoção. Tenha o seu momento com Deus. Temos que ter um momento para a família. Temos que ter momento, lógico, no trabalho, temos o momento de trabalhar, temos que ter momento na família, temos que ter momento com Deus, que não pode faltar na nossa vida. Temos que ter algum momento com os amigos, conversar com as pessoas, associar com as outras pessoas, mas principalmente, irmãos, não podemos perder o nosso tempo com Deus. Às vezes a gente vai deixando para depois, e às vezes passa dias e dias, nem oramos. Toma cuidado da sua vida espiritual. Porque o inimigo não brinca. Ele não veio brincar. Ele veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio dar vida e vida com abundância. Oremos nesta tarde. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, é no nome de Jesus que estamos aqui mais uma vez. Agora nesta tarde de quarta-feira, 14 de junho de 2023. Eu quero agradecer o Senhor por essa oportunidade tão rica, tão grande, que o Senhor está nos proporcionando, Pai, de podermos, uma vez mais, estar diante do Senhor e apresentar a nossa oração. Senhor, está aqui na minha mão esse caderno de oração, contendo vários e vários pedidos, centenas e centenas de nomes, Pai. Eu apresento diante do Senhor todos esses pedidos de oração. Todos esses nomes que nós temos recebido para estarmos intercedendo. Pai, falamos nesta tarde a história bíblica daquele moço que vivia sofrendo por demônios, vivia ali, Senhor meu Pai. Desde a idade de criança, ele vivia possuído por um demônio, por um espírito mudo e surdo. E aquele espírito tentava matar a vida, tirar a vida daquele moço. Muitas das vezes jogava ele no fogo, na água. Mas aquele pai trouxe aquele menino ao Senhor. Os discípulos não puderam expulsar por causa da falta de fé. Mas o Senhor expulsou aquele demônio e nunca mais aquele menino foi possuído por aquele mal. É assim que o Senhor faz. Meu Deus, o Senhor é o único que pode trazer o refrigério para a nossa alma. O Senhor é o único que pode nos dar a alegria, paz, esperança, conforto e consolo nos nossos corações. Pai, visita os nossos ouvintes nesta tarde. Eu não sei o problema dos nossos ouvintes, mas o Senhor sabe. Visita cada um deles. Meu Pai, entra com providência naquilo que eles necessitam. Visita os lares, visita as famílias, visita todos os familiares, pessoas que estão aflitas nesta tarde. Ajuda esta pessoa nesta aflição, Pai. Essa pessoa que está desesperada. Meu Pai, ajuda esta pessoa nesse desespero. Dá paz, dá alegria, dá esperança. Entra com providência nesta causa do teu filho, da tua filha. Meu Deus, faz um milagre nesta tarde. Visita os lares, visita as famílias, filhos, netos, sobrinhos, o esposo, a esposa, visita toda a família. Visita os negócios, visita o emprego, a vida conjugal, a vida sentimental, a vida profissional, a vida financeira. Deus, em nome de Jesus, abençoa o teu filho, abençoa a tua filha em todas as áreas da vida, Senhor.
Em nome de Jesus, que todas as áreas da vida desta pessoa possa ser tocada pelo Senhor. Que o Senhor possa, meu Deus, abençoar a vida deste irmão e desta irmã. Pai, no nome de Jesus. Ô Senhor, muda histórias, Pai. Entra, Pai, nesta questão desse casamento, Deus, tenha misericórdia. Entra nessa questão de saúde para essa pessoa que, meu Pai, não tem saúde, direto com problemas de enfermidade. Eu repreendo toda sorte de enfermidade nesta tarde. Espírito de enfermidade, vai embora. Espírito da contenda, da confusão, vai embora em nome do Senhor Jesus. Deus, eu peço a tua bênção sobre os lares, sobre as famílias, sobre todos que estão orando conosco. Entra com a providência, Deus. Faz o milagre na vida dos teus filhos, das tuas filhas, Pai. Esta é a oração que eu faço, Senhor, no nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. E graças a Deus, toma posse da tua bênção, do teu milagre. Creia no poder de Deus, não duvides, não seja incrédulo. Como o Senhor falou para aquele homem, se você tiver fé, ele poderia fazer o milagre. O homem clamando, pediu ao Senhor para que ajudasse na incredulidade dele. E o milagre aconteceu na vida daquela família. Deus abençoe vocês. Compartilhe esta palavra, esta oração com os seus contatos. Nos ajude a fazer a obra de Deus. Se o Senhor permitir, estaremos aqui às 0 horas, em mais uma edição da Oração da Madrugada. E neste momento eu vou deixar mais um testemunho para a edificação da nossa fé. Deus abençoa. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Ô, minha irmã Débora, pastor Eurico e meus irmãos de fé. Eu estou gravando esse áudio aqui, irmã, que graças a Deus o meu sobrinho já está em casa. Para a honra e glória do Senhor Jesus, eu agradeço a senhora, o pastor Eurico e todos os irmãos, né, que ora. Aí estou agradecendo e pedindo, agradecendo vocês e pedindo a Deus, para Deus dar saúde, dar força, mas cada dia mais. Eu estou até emocionada, minha irmã. Estou emocionada. Se quiser até me perdoa aí. Ele já chegou, acabou de chegar, eu acabei de assistir a oração. E ele chegou para a honra e glória do Senhor Jesus.